Então, Luiz, como é que você percebe que uma lubrificação está sendo bem feita, por exemplo, num redutor? O principal indicativo, Renato, que tem é a mensuração da temperatura, tá? Mas aí é legal você ter o parâmetro da sua condição anterior. Do antes, né? Do antes. Porque normalmente uma lubrificação efetiva, ela permite que a temperatura permaneça dentro dos limites pré-estabelecidos, tá? Eu acho que isso é o principal parâmetro. Existem outras técnicas que é possível ser feitas. Você pode fazer análise de óleo para você verificar como é que está a acidez, como é que está o nível de particulado metálico, como é que está a variação da viscosidade, né? Ó, sem combinar, falamos junto. E por aí vai. Você também consegue verificar a extinção do problema de vazamento, que é muito comum em redutor. E vazamento em redutor tem muito a ver com a qualidade e a correta seleção do lubrificante. Muitas vezes, mesmo em equipamentos mais antigos, que às vezes tendem a ter uma folga a mais ali na sua estrutura, o lubrificante influencia muito. Principalmente o aspecto da viscosidade correta, da compatibilidade com os materiais de vedação, que são os elastômeros, né? Se você está usando alguma graxa fluida ou semifluida num redutor, se ela está bem dimensionada, se o nível está correto. Então, o sucesso do funcionamento de um redutor, ele passa muito pelo lubrificante. Sim. Às vezes até mais do que outros elementos de máquina. Por exemplo, o sucesso da operação de um rolamento, o lubrificante influencia muito, mas a técnica de montagem, isso aí vai influenciar a qualidade do rolamento. Você tem muitas outras variáveis que podem interferir no sucesso do conjunto, né? Sim. Que aí vem a lubrificação, montagem, etc. Sim. Agora, do redutor, é na hora. A lubrificação, talvez acima de 95% do sucesso do funcionamento de um redutor passa pela lubrificação. E é muito negligenciado, às vezes. É muito comum a gente ver assim, coloca um óleo 220 em todos os redutores aí, para padronizar. Sim. E aí a gente não para facilitar, né? Facilita a sua vida aqui, não vai ver lá não na erra plaqueta, mais. Esse redutor, às vezes é um redutor de pequeno porte, mas ele foi dimensionado para trabalhar com óleo 680, não com 220. Sim. Então, Não, e não dá para fazer as famosas gambiarras, né? Sim. Agora, uma coisa que você falou logo no início, né, a respeito da temperatura. É algo que é bem visível e imediatamente você consegue perceber, né? Eu tive caso já de conseguir perceber com a troca do óleo, principalmente às vezes quando você sai de um mineral para um óleo base sintética, né? Redução de 15 graus, pelo menos. Sim, e isso impacta drasticamente na vida útil do funcionamento ali, do óleo propriamente dito. Às vezes você sai de um cenário de você ter que substituir o óleo com 3 meses, você vai substituir ele com 2 anos, com 3 anos. Eu já vi redutores trabalhando corretamente que o óleo dura 5 anos, dependendo da condição operacional. E você sai de um cenário de troca com 6 meses para 5 anos, é um ganho substancial. Então, o lubrificante é peça-chave. E às vezes nem todo mundo vê com essa importância no redutor. Não. Né? Para começar do início, né? Para começar da escolha. Sim. Quer dizer, não escolhem na viscosidade certa, não compram na viscosidade certa, misturam, sabe? Trocam. Então você pega o óleo que é para um compressor, para um redutor, vai lá e lubrifica outro redutor. Sim. Sabe? Misturam durante o completar o nível. Sim. Sabe? Então muitas vezes você tem essas questões mesmo de mas completa o nível com o que tem aí, o importante é ter óleo lá dentro. E Renato, essa questão de completar nível é interessante porque assim, o redutor é uma caixa fechada, né? Exato. Por que eu tô tendo que completar o nível? Às vezes ninguém coisa aconteceu, né? Se normaliza, ou eu tive um vazamento, eu tô trabalhando em alguma condição inadequada, que eu tô perdendo aquele óleo, porque o vazamento nem sempre ele vai estar no chão ou ele vai estar na máquina. Não. Você pode ter alguma perda evaporativa ali também. E que você não vai perceber. Que você não vai perceber. Então, assim, redutor, isso serve para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Se eu estou tendo que repor nível, algum problema tem. Coisa errada e não posso normalizar esse problema. Um redutor não deveria ter nenhum tipo de reposição. É diferente de um compressor de refrigeração, um compressor de ar, que tecnicamente é um sistema aberto. Né? Ou não é um sistema totalmente aberto, mas é um sistema muito grande, porque você tem toda a tubulação ali onde vai circular o gás. Um redutor, não.
Exceto se você estiver trabalhando em condições muito extremas, né? Sim. Então eu digo extremas se você tiver com temperaturas acima de 90 graus, Sim. etc. Aí é natural você ter Aí um pouco de vai perda. haver um pouco de perda por conta da própria evaporação. Mas mesmo assim dá para se melhorar isso usando a base química correta de óleo. Às vezes Ou até você mudando a base. migra para um óleo mais resistente termicamente, como um polialquileno glicol ou uma polialfolefina mesmo. Sim. Sai da condição mineral. Mas tudo isso a gente está falando e está mostrando a importância da lubrificação em um redutor. Em um redutor, Independente do tamanho, né? em um redutor, por menor que seja, às vezes é um redutor pequeno que vai 5 litros, ml. não é? Não, Ou 600 menos, ml, 800 ml de óleo, mas ele tá fazendo movimentar uma esteira que para todo o seu processo produtivo, por causa de um redutor. Exato. E por causa de menos de 1 litro de óleo. Então, A quantidade de vezes que a gente vê esse equipamento sendo negligenciado é absurdo. exato. E trocar um redutor, muitas vezes, ou consertar um redutor, é uma tarefa mais difícil do que trocar um rolamento, do que trocar uma corrente. Sim. Então, não se pode negligenciar, em hipótese alguma, a lubrificação dos redutores. É isso aí.